Olá, povo de Deus, Sagrada Família de Jesus, 26 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 3, de 3 a 7, 14, 17a, ou da versão grega 2 a 6, 12, 14. Colossenses 3, de 12 a 21, e Lucas 2, de 41 a 52. O livro do Eclesiástico é datado dos inícios do século II a.C., quando o povo israelita sofria com o choque cultural do helenismo. A Grécia tinha uma cultura bem diferenciada da do povo de Israel, incluindo a maneira de conceber a família. A cultura helênica era muito aberta e flexível no relacionamento humano. Israel trazia em sua tradição a história das famílias patriarcais, onde a fertilidade era um ponto fundamental. Eclesiástico faz parte da coletânea dos sapienciais e comporta uma série de reflexões e conselhos concretos para a vida. E frente ao choque cultural que o povo de Israel estava vivendo, ele alerta para que não percam sua identidade cultural e religiosa. No texto de hoje, há indicações práticas para o bom relacionamento no seio familiar, sobretudo no cuidado que os filhos devem ter com seus pais em todas as circunstâncias da vida. Frente ao descaso que muitas vezes assistimos na sociedade em relação aos idosos, o texto de hoje é extremamente atual. O autor de Eclesiástico acredita que se as gerações mais novas cuidarem com carinho das gerações mais velhas, a cultura e a religião dos antepassados serão resguardadas. A recompensa desta atitude de honrar os pais, Jesus bem será, acredita que o perdão será o perdão dos pecados, a alegria, a vida longa e a atenção de Deus. Aí está a recompensa. Colossenses 3, de 12 a 21. Muito já se discutiu sobre a autenticidade da autoria paulina desta carta, mas o que podemos constatar é que há muitos ensinamentos coerentes com o pensamento de Paulo. Se é dele mesmo, ele estava na prisão e a carta é dos anos 60, bem no começo. A comunidade passava pelas dificuldades de infiltração de doutrinas estranhas, que se misturavam com práticas legalistas e ascéticas e especulações sobre os anjos. Sem refutar essas doutrinas de modo direto, o autor da carta absolutiza a suficiência de Cristo e assinala o seu lugar proeminente na criação e na redenção da humanidade. No texto de hoje, depois de ter apresentado o ideal da vida cristã nas suas linhas gerais, é aplicado o que acabou de ser dito à vida familiar. Às mulheres, recomendo o respeito para com os maridos. Aos maridos, convida a amar as esposas, evitando o domínio tirânico sobre elas. Aos filhos, recomenda a obediência aos pais. Aos pais, com intuição pedagógica, pede que não sejam excessivamente severos para com os filhos, pois isso pode impedir o desenvolvimento normal das suas capacidades. Diz assim:
Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. E pais, não intimideis os vossos filhos para que não desanimem. E é dessa forma que no espaço familiar se manifesta a criatura nova, aquela que vive segundo Cristo. Lucas 2, 41, 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O texto de hoje apresenta o final do Evangelho da Infância segundo Lucas, e já sabemos que esta narrativa não tem pretensões históricas, mas catequéticas sobre Jesus. A catequese de hoje situa-nos em Jerusalém. A lei judaica pedia que os homens de Israel fossem 3 vezes ao ano a Jerusalém, por altura das festas, das 3 grandes festas de peregrinação: Páscoa, Pentecostes e festa das cabanas ou tabernáculos. Ainda que os rabinos não considerassem obrigatória esta lei até aos 13 anos, muitos pais levaram os filhos antes dessa idade. Jesus tem 12 anos e, de acordo com o texto de Lucas, foi com Maria e José a Jerusalém celebrar a Páscoa. É neste ambiente de Jerusalém e do templo que Lucas situa as primeiras palavras pronunciadas por Jesus no Evangelho. Elas são, sem dúvida, o centro do nosso relato. A chave deste episódio está, portanto, nas palavras pronunciadas por Jesus quando finalmente se encontra com Maria e José. Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? A catequese da resposta à pergunta de Maria é que Deus é o verdadeiro Pai de Jesus. Daqui deduz-se que as exigências de Deus são para Jesus a prioridade fundamental que ultrapassa qualquer outra exigência. A sua missão, a missão que o Pai lhe confia, vai obrigá-lo a romper os laços com a própria família. Quem procura nos evangelhos alguma palavra de Jesus em defesa da família pode até se assustar. Não se trata de desprezo de Jesus pela família,
mas ele não confundia amor à família com as prioridades de sua vida e missão. Para a nossa cultura pode parecer muito estranho, pois vivemos falando tanto de amor à família, sobre todos os amores. Impressionante que todos os regimes autoritários e fascistas elejam a família como parte de sua ideologia. Assim, o lema desses movimentos é Deus, Pátria e Família, mas impressionante que usam Deus para justificar uma estrutura hipócrita, elitista, excludente, onde os pobres e os pequenos não têm vez, e fomentam uma teoria sobre a família com extrema falsidade, pois, no fundo, é a família patriarcal, onde os homens têm direitos ilimitados e as mulheres e os filhos devem viver debaixo de total submissão. Jesus tinha outra concepção de família, pois enquanto crescia em estatura, sabedoria e graça aos olhos de Deus e dos homens, soube ser obediente aos seus pais. Mas, quando atingiu a idade madura, assumiu sua missão, priorizando a sua missão, a sua vida, inclusive em relação à sua família. José, Maria e Jesus, 3 pessoas maravilhosas, formando uma família fora dos padrões corriqueiros. Assim fica difícil dizer que a Sagrada Família é o exemplo para a nossa família, apesar de ser a família maravilhosa que é. Um beijo no seu coração.